Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre o cuidado de Deus por nós, né? Que às vezes, mesmo quando a gente acha que está sozinho, o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas, né? E hoje tenho 3 objetivos, né? Que é te lembrar que Deus está com você em todos os momentos. E talvez você está hoje aqui bem. Sua vida está tudo tranquilo, tudo bem. Mas essa palavra de hoje, ela também é para você. Porque ela gera uma reserva para você, para o dia mau. Ela é algo que o Espírito Santo pode trazer à sua memória quando você precisar. Então, nunca despreze alguma mensagem, porque não tem a ver com o seu momento atual. Porque a gente não sabe, às vezes, né, já gera uma reserva, né, para nós. E o terceiro objetivo, se você está numa fase ruim e os seus dias têm sido difíceis, de dúvidas e confrontos, hoje eu vim aqui para confirmar. Deus está com você mesmo que você não queira. Porque Ele entende os seus momentos, as suas fases. Ele sabe quem você é. Às vezes, nem nós mesmos sabemos quem nós somos. Mas Deus nos conhece. E Ele sabe aquilo que a gente nem sabe ainda. Ele sabe quem nós somos e o que a gente carrega, né? O que há dentro do nosso coração. O nosso Deus sabe de tudo isso. E hoje nós vamos falar de Elias. E Elias, ele foi um grande profeta do seu tempo, né? Um homem onde, através dele, nós percebemos muita manifestação do poder de Deus, né? Deus fez coisas grandes através dele. E nós vamos falar sobre ele. E ele tinha o objetivo de confrontar a idolatria que estava sendo induzida no povo através de Acabe, que era o rei de Israel, e de Jezabel, que era a esposa dele. A gente sabe que Jezabel, ela não reconhecia o nosso Deus como seu Deus, ela adorava outros deuses. E por isso, o povo, ela induzia Acabe a adorar outros deuses, e Acabe induzia o povo a adorar outros deuses. Então, Elias era um profeta que foi levantado para confrontar isso. Então, você vê, né? Ele foi confrontar o rei de Israel. O cara realmente tinha muita autoridade e firmeza, né? Para ter essa função. E a gente, conhecendo a história, né? Sabe que Elias falou para Acabe que não choveria durante um tempo determinado. E, de fato, não choveu. Parou de chover. E Deus foi e falou para Elias ir para outro lugar, ficar lá por um tempo. E, naquele lugar, ele viveu à beira de um riacho. E os corvos alimentavam Elias. Olha só como que era, né? Os corvos, ordenados por Deus, alimentavam Elias. Então, você vê que era um homem diferenciado, né? Viveu coisas diferenciadas. E depois que o riacho secou, Deus falou para Elias sair dali e que ele seria alimentado por uma viúva. Só que quando ele encontra essa viúva, ele pede pão e água, mas ela diz que só tem um bocadinho que ela vai fazer para ela e para o filho, eles vão comer e morrer. Né? Que doideira. Deus fala que a viúva vai alimentar ele chega lá, a viúva nem tem muito mal para ela. Mas aí, Elias usa a ousadia e a confiança que ele tinha em Deus. Porque se Deus falou que ela ia alimentar ele, ela iria. E ele sabia o Deus que ele servia, o Deus que fez corvos alimentarem ele. Então, se Deus tirou o corvo, Deus ia prover de outra forma. E foi assim. Ele chegou lá, a viúva fez para ele se alimentou e aquela farinha não acabou. E ela conseguiu se alimentar durante todo aquele tempo de escassez, que não estava chovendo. Depois, Elias volta lá e fala com Acabe. E ele confronta os profetas de Baal. Manda fazerem altares, construírem altares, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal, a gente sabe que não tiveram nenhum sucesso.
clamaram, se cortaram, fizeram de tudo e não aconteceu nada. E Elias consertou o altar e jogou a água dentro do altar, foi ousado de novo, né? E Deus respondeu com fogo, que secou toda a água daquele altar. Então, depois que isso aconteceu, Elias matou todos os profetas de Baal que estavam ali, que fracassaram. Chamou o povo para adorar a Deus e para se posicionar com Deus. Falou que choveria e, de fato, choveu, como ele falou, depois de, acho que, 3 anos sem chover. E, depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo isso que Deus realizou na vida de Elias, e usou ele para fazer tudo isso, demonstrar que ele ainda era o Deus de Israel, Acabe conta para sua esposa, Jezabel, que Elias tinha matado os profetas. E ela vai lá e fala que mataria Elias, assim como ele matou os profetas. E Elias diz na Bíblia que ele teve medo e ele fugiu. E isso dá uma confusão, né? Como assim um homem desse, que a gente conhece a história dele, o currículo de Elias, a ousadia de Elias, a confiança de Elias e todo o poder que Deus derramou sobre a vida dele, como assim esse homem teve medo de Jezabel? E isso nos revela algo muito interessante, né? E nos mostra que Deus maravilhoso nós servimos. Elias foi cuidado por Deus no momento em que ele teve medo de Jezabel. Mas, na verdade, ele não estava com medo de Jezabel. Ele estava desapontado. Elias estava desapontado. Elias estava se sentindo um fracasso. Porque ele achou que, depois de tudo que ele havia feito, depois de tudo que Deus realizou através dele, que Jezabel não prevaleceria, que Jezabel talvez seria morta ou se rendiria ao Senhor. Mas não, ela continuou firme, protegendo Baal. E tudo o que Elias queria era que o nome do Senhor fosse exaltado. E ele ficou decepcionado com isso. Só que ele atribuiu esse resultado, que ele considerou um fracasso, como culpa dele. E por isso ele entrou numa profunda depressão. Então, nessa noite, eu vim falar para pessoas que talvez estejam passando por esse processo. Talvez você não está bem. Talvez o seu coração não esteja bem. Porque talvez você tenha feito tudo o que estava ao seu alcance por alguma situação, por alguém, mas mesmo assim o resultado daquilo que você fez não foi o que você esperava. Porque Elias era um homem como nós. E assim como nós, ele criou expectativas. Então, às vezes, as expectativas humanas se frustram, porque os planos de Deus são soberanos. E acontece exatamente da forma que Deus sabe que vai acontecer. Deus não se frustra, porque Ele sabe o que vai acontecer. Mas nós somos humanos e nos frustramos. E hoje a gente vai aprender sobre isso, sobre o Deus que cuida daqueles que estão frustrados. Do Deus que cuida daqueles que se sentem inúteis. Que Deus cuida daqueles que amam e zelam pelo Senhor. Mesmo quando nada acontece do jeito que você imaginou. Porque nós somos homens. E lá em 1 Reis 19, nós vamos ler do 4 ao 9. 1 Reis 19, do 4 ao 9. E aqui fala, depois de tudo isso que a gente acompanhou aqui, né, da história de Elias, e aqui mostra a reação dele, depois que Jezabel falou que mataria ele. Ele deixou o rapaz que o acompanhava e foi sozinho em direção a um deserto. 1 Reis 19, 4 diz: E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma.
Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Somente até aqui por enquanto. Então a gente já começa aqui vendo a reação de Elias após tudo o que aconteceu. Após algo inesperado, né? Jezabel ameaçou de morte, ele pegou, se afastou do rapaz que o acompanhava e foi em direção a um deserto. E isso mostra que ele queria ficar sozinho, né? E que ele estava tendo uma reação sobre a atitude de Jezabel. E ele tinha criado as expectativas, assim como eu falei. Ele não esperava que a reação de tudo que o Senhor tinha feito através dele seria uma ameaça de morte. O coração de Elias era zeloso pelo Senhor. Ele tinha amor e cuidado pelo Senhor. E ele queria que todo o povo também amasse o Senhor e se voltasse para ele. Que não tivesse com outros deuses ou outros ídolos, mas que estivessem com o Senhor, né? Então, tudo o que ele fez foi por conta disso, para estabelecer aquilo que deveria ter sido desde o princípio, né? Porque Moisés trouxe as leis, né? Deveria ser adorado apenas um Deus, mas isso não estava mais acontecendo. Então, ele fez tudo isso que a gente viu. E depois disso, a reação foi Jezabel se voltando contra ele, falando que faria com ele a mesma coisa que ele fez com os sacerdotes de Baal. Então, ele sentiu que ele falhou, né? E depois, lá no versículo 5, ele diz... primeiro ele diz que já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E essa frase que ele diz, não sou melhor do que os meus antepassados, aí revela o sentimento dele, porque ele se sente fracassado. Os antepassados falharam. Como? Porque a idolatria entrou, porque o Senhor não foi priorizado. Eles falharam. E Elias se sentiu fracassando também. Então, ele não se sentia melhor que os seus antepassados, porque ele fracassou. Na mente dele, ele tinha fracassado no que ele foi fazer ali. Então, movido por esse sentimento de tristeza profunda, ele estava ali no deserto. Aí diz que ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. E, de repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. E o que isso nos mostra? Que Elias queria ficar sozinho. Ele foi para um deserto. E ele foi sozinho, deixou a pessoa que o acompanhava. Mas o que ele não esperava? Enquanto ele estava dormindo, veio um anjo do Senhor naquele deserto. Então, às vezes, a gente está triste, a gente está frustrado, a gente quer ficar sozinho. Às vezes, a gente nem vem aos cultos, porque a gente está muito triste, está decepcionado com coisas, talvez, que aconteceram, ou que resultado de coisas que não foram do jeito que a gente esperava. E a gente está ali frustrado, sozinho, querendo ficar sozinho. Mas aí que está. As pessoas podem até não entender o seu momento e te deixarem sozinhos. Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que está acontecendo com você. Então, quando você está ali sozinho, o Senhor é contigo. Ele envia anjos para cuidar de você. Ele envia anjos para poder ver como você está. E para que você entenda que, por mais que você queira ficar sozinho, você não está sozinho. Né? E a gente sabe que das coisas que a depressão faz é querer ficar só. Porque se você está sozinho, ninguém te confronta. Se você está sozinho, ninguém te levanta. Se você está sozinho, você fica ali naquele sofrimento, né? Vivendo em torno desse sofrimento. Mas quando existem pessoas à sua volta, quando Deus envia anjos ao seu caminho, tudo isso pode ser confrontado dentro de você.
né? A gente pode sair dessa situação e conseguir levantar. E é isso que Deus faz. Quando a gente quer ficar sozinho, a gente não está só, porque Ele é conosco. E quando as pessoas não te entendem, te deixam ali, o Senhor, Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração, na sua mente, sabe que tipos de sofrimento e sentimentos você está sentindo. E Ele é a pessoa certa para te consolar e para te visitar nesse momento de solidão, né? Quem aqui nunca foi visitado pelo Senhor no momento de solidão, que queria ficar sozinho, né? E Ele é a melhor pessoa para estar ali. E Elias estava ali, né, sentado, e diz no 6, no 5 ainda, né? Levanta-se e coma. E o anjo ainda levou comida para Elias, né? Ele precisava descansar e comer. O Senhor sabe exatamente o que a gente precisa nesses momentos. Às vezes, né, as pessoas querem que a gente levante. Só levante, levanta, sai daí, não fica assim. Mas o Senhor deixou simplesmente Elias descansar e levou alimento para que ele estivesse, para que ele não morresse, para que ele continuasse vivo ali, mesmo nesse momento. E no 7 diz assim, o anjo do Senhor voltou, tocou... Calma aí, não, pulei o 6. No 6 diz assim, Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E ele comeu e bebeu, que era o que ele precisava. E ele deitou-se de novo. Ele precisava descansar. Elias tinha passado por um processo muito longo, né? E todo esse sentimento de tristeza e de cansaço, ele precisava descansar. Então, se você está aí passando por esse momento difícil, de confrontos, e você quer ficar quieto, quer descansar, o Senhor te entende. A gente acha que a gente tem que estar se mexendo o tempo todo, tem que estar se movimentando o tempo todo, mas existem processos nas nossas vidas. E existem processos que, às vezes, você precisa ficar quieto. Você precisa descansar, isso faz parte. Então, não se cobre tanto. Aprenda a viver os processos na sua vida, para que você consiga levantar novamente. E não atropelar uma coisa atrás da outra, mas viver o processo, cada coisa de cada vez. Se o que você precisa é comer e voltar a dormir, que você coma e volte a dormir. Porque é isso que você precisa. E Deus está acompanhando esses seus processos. No momento em que você precisar levantar, Ele vai te chamar. Assim como Ele fez com Elias. O anjo deu de comer e de beber e deixou ele dormir. Mas na hora que ele precisava levantar, ele chamou Elias. Lá no 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. No momento certo, ele pediu, Elias, levante-se, sua viagem será muito longa. E o que a gente vê nisso tudo? Que existem processos que precisam ser vividos. Que há momento de descansar, há momento de dormir, há momento de se alimentar para continuar de pé. E tem horas que você vai precisar se levantar. Mas o Senhor, Ele sabe o alimento que você precisa para que você se levante. E aqui diz que ele levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar no monte. Que alimento foi esse, né? Que Elias, depressivo, que só queria dormir, que não tinha ânimo nem para ficar de pé, ele levantou, andou 40 dias e 40 noites. E aqui não diz que Elias estava bem, não, quando ele levantou. Só diz que ele levantou porque ele foi obediente. Porque mesmo quando a gente passa por processos difíceis, que a gente mantenha dentro de nós a obediência. Porque o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos na hora certa. Às vezes, o que você precisa é ficar deitado, se alimentar e voltar a dormir. Mas, às vezes, o que você precisa é se alimentar e levantar, mesmo que você não esteja totalmente bem. Porque aqui mostra, Elias comeu, bebeu e se levantou. E foi até o monte de Deus. Sabe-se lá como Elias ainda estava. Porque quando ele chegou no monte de Deus, ele foi para dentro de uma caverna.
isso não mostra que ele estava bem. Elias levantou e foi, porque o anjo disse que ele precisava ir. E é assim que o Senhor faz com a gente. Às vezes, você mesmo não se sentindo muito bem, mas você sabe que precisa levantar, que precisa ir ao encontro do Senhor, porque Ele é o único que tem a resposta que você precisa. E Elias, mesmo ali, se sentindo entristecido, se sentindo decepcionado, achando que havia falhado, porque a resposta não tinha sido de acordo com o que ele queria, ele levantou, desanimado, entristecido, e caminhou 40 dias e 40 noites. Que a gente tenha essa mesma força. Mesmo quando tudo não vá do jeito que nós imaginávamos, quando a resposta de Deus não é exatamente o que nós queríamos e pensávamos que seria, que a gente tenha esse alimento que nos faz levantar e caminhar até o encontro do Senhor, até o lugar onde Ele vai nos dar a resposta que precisamos e nos restaurar. Esse é o Deus que te ama, que cuida de você. E Deus não é aquele Deus que somente quando você está bem, porque você vê, Elias fez tudo o que a gente falou aqui no início. Deus mostrando o teu poder, manifestando o seu poder, e que Ele ainda era Deus de Israel através de Elias. E Deus ali com ele, respondendo tudo que Elias estava fazendo. Mas quando Elias estava abatido, entristecido, e fogo não estava caindo do céu porque Elias estava dormindo, o mesmo Deus estava com ele. Deus está com você, mesmo quando você não consegue caminhar direito. Deus está com você mesmo quando tudo que você tem no seu peito é decepção e angústia, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe a essência que você carrega, quem você é. E esse Deus não é o Deus que te usa somente quando você está bem. Ele é o Deus que permanece com você quando nada vai bem, né? E a gente às vezes pode pensar, às vezes a gente está trabalhando num lugar, aí está tudo bem, todo mundo, né, te dá aumento, te trata bem, está tudo legal. Mas se você tiver algum problema e não produzir mais do mesmo jeito, não alcançar mais as mesmas metas, aí você corre o risco até de ser demitido. O mundo te usa enquanto você produz, enquanto você faz fogo cair do céu. E depois, quando nada disso acontece, te rejeitam. Mas o nosso Deus, Ele é contigo, mesmo quando o fogo não cai do céu. Mesmo quando você vai escondido para um deserto. Mesmo quando você vai em direção a uma caverna. Ele te alimenta com um alimento que te fortalece e te faz levantar, mesmo abatido, e te faz caminhar 40 dias e 40 noites. Esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que tem cuidado de mim, eu sei que tem cuidado de você. Né? A gente sabe que esse é o nosso Deus, que Ele nos ama em todo momento. Ele nos ama quando a gente está ali na melhor fase da nossa vida, mas quando a gente está numa fase ruim, Ele continua nos amando. Esse é o Deus que nós servimos. E se você estiver numa fase ruim, onde o seu coração está cheio de confrontos, dúvidas e medos, o Senhor é contigo. Se lembre disso. Eu estou nessa fase, mas isso não muda quem o meu Deus é. Eu posso ter mudado. Eu estou confrontando muitas coisas, mas o meu Deus permanece o mesmo. E Ele é comigo. Né? E o que eu acho interessante é que Elias, ele viu tudo o que Deus fez. Ele sabia quem era o Deus dele. Mas quando ele se sentiu frustrado, ele foi sincero diante do Senhor. Ele falou para o Senhor que ele estava decepcionado do jeito dele. Aqui diz logo o primeiro versículo que a gente leu, que ele orou pedindo a morte e falando como ele se sentia. E é isso que nós precisamos fazer. Se você não está num dia legal, se você está passando por um processo difícil, seja sincero com o Senhor. Fala para Ele o que você está sentindo. Quais são as suas frustrações? O que está acontecendo dentro de você, dentro da tua mente? Porque Ele é a melhor pessoa para te responder. Ele é a melhor pessoa e, às vezes, até o silêncio dEle faz com que a gente vá sendo curado. Porque Ele sempre nos responde através do Espírito Santo. Quem nunca teve confrontos internos, mas mesmo sem falar com ninguém, o Senhor respondeu. Porque Ele te conhece. Mesmo que Ele não mande um anjo falar com você,
Ele te responde através do Espírito Santo de Deus que habita em você. E isso é maravilhoso. Hoje em dia nós temos o Espírito Santo e Ele nos trata. E o Senhor trata de você. E é interessante que, às vezes, eu lembro que é um tempo que eu estava afastada do Senhor, mas mesmo ali o Espírito Santo me confrontava. Mesmo ali o Espírito Santo estava comigo. Eu achava que estava sozinha, que estava fazendo as minhas escolhas, mas o Espírito Santo estava ali, cuidando de mim, porque Ele sabia o que estava acontecendo no meu coração. E é assim com você. Às vezes você também está aqui preocupado com alguém que está distante do caminho do Senhor, ou que aconteceu alguma coisa, mas só ora, porque o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem trata. É quem vai fazendo enquanto a gente acha que nada está acontecendo. O Espírito Santo tem esse poder. E Elias foi lá para a caverna, né? E ali no 9 diz, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? E Deus, Ele é o Deus que, apesar de saber o que está acontecendo, Ele quer ouvir de você. Ele quer que você fale. Porque quando a gente tem um relacionamento com alguém de amizade, de paternidade, você está com seu pai ou com a sua mãe, a única forma de vocês se relacionarem é através do diálogo. Se não houver conversa, se não houver diálogo, a pessoa não te conhece, você não conhece a pessoa. E Deus, Ele já te conhece porque Ele é Deus, mas Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer que você saiba que Ele é um Deus acessível a você. Então, no momento de conflito, no momento de confusão, Ele quer ouvir de você o que está acontecendo. Apesar dele saber exatamente o que está acontecendo, Ele quer que você fale. Para que se desenvolva esse diálogo, essa amizade, e para que você se sinta próximo dEle. Porque Ele está ali, pronto para te ouvir. Mas você também tem que fazer o movimento de chegar perto dEle e falar com Ele. E dizer para Ele tudo o que você está sentindo. Às vezes a gente tem facilidade de falar com pessoas. Eu falo muito, vou com um amigo e falo o que está acontecendo, vou nos meus pais e falo o que está acontecendo. Mas por que a gente não vai até o Senhor e diz o que está acontecendo? Ele está ali para te ouvir. E Ele é a melhor pessoa, porque Ele tem todas as respostas. Porque Ele te entende completamente. E Ele sabe o que vai te falar. E foi isso que Deus fez. Aproximou Elias dele e mostrou para Elias que, apesar dele querer ficar sozinho, ele não estava. Porque tinha um Deus que, mesmo que ele estivesse dentro de uma caverna, queria chamá-lo para fora para ouvir o que ele estava sentindo. Esse é o nosso Deus. E o versículo que eu gosto muito também, que é lá no versículo 11, diz assim: o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? E eu gosto muito dessa parte. Porque veio, olha só, Elias estava acostumado com grandes manifestações do poder de Deus. De Deus se apresentar de várias formas para ele. E naquele momento, ele estava passando por um momento de fragilidade, né? Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo. O fogo, ele está acostumado, caiu fogo do céu. Mas o Senhor não estava nele. O Senhor sabe exatamente o que precisamos no momento em que precisamos. Então, o Senhor, que pode se manifestar de várias formas, Ele também vem como uma brisa suave. Houve o murmúrio de uma brisa suave. E Elias reconheceu a presença.
Ele cobriu o rosto porque a presença de Deus estava nessa brisa suave. Então, às vezes, a sua vida está um terremoto, às vezes, a nossa mente está uma ventania. E o Senhor, Ele vem na brisa suave, que é para não te confundir, que é para saber que Ele está na calmaria, a calmaria que você precisa. A estabilidade que você precisa. E nesse momento em que o Senhor se manifestou na brisa suave, que Elias reconheceu a presença do Senhor, o Senhor mais uma vez perguntou para Elias o que ele estava fazendo ali. E Elias abriu seu coração, falou tudo o que ele estava sentindo. Falou que ele estava sozinho, que ninguém mais amava o Senhor, só ele. E que todo mundo queria matar ele. Porque é isso que acontece. Nesses momentos de confronto, que as coisas não são da nossa forma, vem um monte de coisas para nos confrontar. E até a verdade que a gente sabe, a gente esquece e começa a acreditar nas mentiras da nossa mente. E ele falou para Deus, todo mundo quer me matar, mas não, gente, era só Jezabel. Era só Jezabel que queria matar Elias. E falou que não havia mais nenhum justo, mas sendo que havia 7.000 que permaneceu fiel, que precisava ver um sinal do Senhor, que Deus ainda agia. E ele fez tudo isso e depois se sentiu sozinho. E às vezes acontece isso comigo e com você. Deus te usa, Deus te levanta, através de você, muitas pessoas têm os seus olhos abertos, que o Senhor permanece sendo Deus, e lá, depois de tudo isso, a gente é confrontado dentro de nós mesmos, nos fazendo duvidar de tudo aquilo que os nossos olhos viram. E nessa noite, o Senhor, Ele está aqui na brisa do vento, no murmúrio do vento suave, para falar com você que Ele é contigo, para te dizer que quando todos te desprezam porque você está uma confusão, Ele continua com você. E Ele envia anjos para te dar o alimento que você precisa. E que agora você pode até não estar conseguindo se levantar, só está comendo e continuando parado. Mas vai ter uma hora que Ele vai te dar um alimento reforçado para que você se levante. Porque no meio do caminho, enquanto você caminha para a caverna, o Senhor vai responder os conflitos do seu coração. E mais uma vez, Ele vai te levantar para que você continue sendo quem você é. Porque você não é o que você fez. Você não é o fogo que caiu do altar. Você não é a multiplicação da farinha da viúva. Você não é a chuva que desceu depois de 3 anos de seca. Você não é tudo isso. Você não é o que você faz. Você é aquilo que está dentro do seu coração e a sua essência, que é o que somente Deus conhece. As pessoas te julgam e te pesam pelo que você já fez. E quando você para de fazer, elas pegam esse momento e acham que você é esse momento. Mas o Senhor, Ele sabe de fato quem você é, porque Ele sabe a essência que carrega o seu coração. E a essência de Elias era de quem era zeloso pelo Senhor e amava o Senhor. Essa era a essência de Elias. E é por isso que Deus continuou com Elias até o final, quando ele foi levado aos céus no redemoinho. Sabe por quê? Porque a essência de Elias era de zelo e amor pelo Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era quebrantado pelo Senhor. Davi sabia que o Senhor não queria sacrifícios, ele queria um coração sincero. E hoje não é diferente. Se o seu coração é sincero, mesmo no meio dos conflitos ao longo da sua vida, o Senhor te conhece. Quando eu olho e te julgo pelas suas ações, o Senhor examina o seu coração. E é por isso que Ele tem cuidado de você. Se você se sente sozinho, não fique assim. Simplesmente mantenha o seu coração puro e sincero, que o Senhor está cuidando de você. E Ele te ama tanto, que enviou Cristo Jesus para morrer por nós, para que a gente tivesse a oportunidade de encontrar com Ele. Ele nos ama muito, gente. É demais, a gente não merece. Mas Ele nos ama, nos amou tanto, que hoje nós podemos encontrá-lo.
quando entregamos as nossas vidas ao Senhor. E se você entregou a sua vida ao Senhor, e se você é zeloso pelo Senhor e o seu coração tem amor pelo Senhor, fica tranquilo. Mesmo no momento de conflito e de depressão, o Senhor está cuidando de você. E no momento certo, Ele te levanta. Fica tranquilo, tá? O Senhor é contigo. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos aproveitar esse momento para orar. E se você não estiver vendo fogo cair do céu, se você não estiver vendo terremotos e ventos fortes, e a presença do Senhor descendo nesse vento forte, nesse terremoto, é porque hoje Ele está aqui na brisa suave. No murmúrio do vento, é assim que o Senhor está nessa noite. Então, talvez você não esteja vendo grandes manifestações do Espírito de Deus, mas isso não significa que Ele não esteja aqui. Porque Ele se manifesta da forma certa, daquilo que nós precisamos e no momento em que nós precisamos. Senhor Deus e Pai, primeiramente, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, um Deus que sabe exatamente o que precisamos e na hora que precisamos. Muito obrigada, Senhor, porque quando muitos me olham e acham, Senhor Deus, que eu não estou produzindo o suficiente e me rejeitam, o Senhor permanece me amando. O Senhor conhece o meu coração. Então, Senhor Deus, mantém em nossos corações esse amor pelo Senhor e o zelo pela Tua palavra, o compromisso contigo, Senhor. E continua cuidando de nós. Nesta hora, Senhor, provavelmente existem pessoas se sentindo assim como Elias, se sentindo depressivo, querendo ficar sozinho, buscando a solidão. Mas, Senhor, incomoda essas pessoas nessa hora e mostra para elas que elas não estão só, Deus. Elas não são esse confronto, elas não são essa depressão, elas não são essa tristeza, elas são pessoas que amam ao Senhor, zelosas pelo Teu nome. E mesmo que as coisas não tenham sido como ela queria, o Senhor permanece cuidando e no controle de todas as coisas. O Senhor não está decepcionado, porque o Senhor sabe exatamente o que iria acontecer. Então, Senhor, consola o coração dessa pessoa e levanta, Senhor, levanta essa pessoa com o alimento certo na hora certa, mas que ela não pare, Senhor, que ela descanse, porque às vezes o que a gente precisa é descansar, mas que no tempo certo o Senhor a levante para que ela continue sendo um profeta do Senhor, zeloso pelo Senhor e que ama a Tua palavra. Pai, toma os nossos corações e continua nos levantando a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.